Vem com teu saber iluminar o meu caminho. Vem, qual sol e luz trazendo o dia com carinho. Vem abrir espaço de amor pra nossa gente, que faz da paz a mais forte corrente. Que a tua luz venha acender de amor e graça aos corações, irradiando esperança às multidões. Vem fecundar hoje a nossa procura, espalhar no sonho a ternura. Vem, Senhor, com o teu saber, iluminar o nosso caminho, iluminar a nossa vida, iluminar os nossos sonhos, os nossos desejos. Vem, Senhor, com o teu saber, iluminar todas as pessoas que neste momento precisa de uma luz para continuar o caminho. Queremos neste momento rezar, trazer presente a Ana Gabriela Rodrigues, o Miguel Barros, a Lara, a Maria Rita, a Cecília, a Tereza e o Ricelli Bezerra, o Luiz Carlos, o Alex Mota, Neide Solange, Milena Coelho, com toda a família, a Maroli e família, Oresina Maria Solange Oliveira, com seus familiares, Joana e Lucivânia Martins e toda a família. Rezar também pela Maria Isabel Dias, Maria das Graças Bezerra, Jorge e Cristina e seus familiares, seu Francisco do Terço com sua família. Rezar pela Leila e o Juraci Júnior e toda a família. Carla Graciene Silva Soposto Reis e o Cássio Leonardo Silva Soposto com toda a família. Francimar do Pedro Raimundo, Antônia da Silva Lima. Rezemos também pelo Tiago Leite, pelo Marcos Vinícius, Lucinéia Costa, Marlene e Nilda do Pedro Raimundo, Dona Bárbara Costa Carvalho, Dona Francisca e família, Maria de Lourdes Feitosa Paizinho, e também vamos trazer presente para a nossa oração a Maria Nunes e a Rita Nunes. Rezar pelos nossos familiares, pelos nossos idosos e idosas, pelas nossas crianças, juventude. Também trazer presente todas as pessoas que estão neste momento internadas nos hospitais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho da liturgia de hoje está em Lucas, capítulo 18, do versículo 1 ao 8. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho, escrito por Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre, sem nunca desistir. Ele dizia: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que ia à procura do juiz pedindo: faça-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Mas essa viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não fique me incomodando. E o Senhor acrescentou: escutem o que está dizendo esse juiz injusto. E Deus não faria justiça aos seus escolhidos,
que dia e noite gritam por ele? Será que ele vai fazê-los esperar? Eu lhes declaro que Deus fará justiça para eles, e bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, gostaria de repetir o último versículo deste Evangelho. O Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar fé sobre a terra? A história, né, que Jesus conta é de uma viúva. Lembrando, mais uma vez, é sempre interessante, é sempre bom a gente lembrar e trazer presente para quem que Jesus está falando. Ontem no Evangelho, Jesus estava falando para os fariseus. Hoje, Jesus está falando para os discípulos. E mais uma vez, Jesus vai contar uma parábola. A história que Jesus conta, nós já sabemos que é de uma viúva. E essa viúva é uma viúva sem recurso que busca justiça de um certo juiz. E quais são as características desse juiz? O Evangelho traz alguns detalhes, né? Primeiro, que ele não tema a Deus. Ele não tema a Deus e ele também não se importa com as pessoas. O Evangelho traz duas vezes. Ele não teme a Deus e ele não se importa com as pessoas. A outra personagem é justamente a viúva, que aparece sem dinheiro, sem recursos, portanto, né? Ela é sem dinheiro, primeiro ela é viúva, sem dinheiro e sem recursos. O que ela tem? O que essa viúva tem ao seu favor? A persistência. Ela é uma pessoa perseverante. O texto diz que ela foi várias vezes incomodar aquele homem, né, aquele viúvo, naquele juiz, e como diz que não temia a Deus e não se importava com ninguém. O texto diz com nenhum homem. Imagine se importar com uma mulher e ainda por cima viúva, né? Então o texto traz esses detalhes que é interessante, né? Jesus vai contar essa parábola e é interessante olharmos para o juiz, mas também olharmos para a viúva, que são os protagonistas da parábola, né? E é interessante a gente olhar que o juiz ele não faz justiça porque ele é compreensivo, porque ele é compassivo, ou porque ele é bonzinho, né? Mas por quê? Porque ele percebeu que não teria paz até que atendesse o pedido daquela viúva. Então ele não atendeu aquela viúva porque ele era bonzinho, porque ele era compreensivo, porque ele tinha compaixão, nada disso. Porque aquela viúva justamente estava incomodando, né, aquele juiz. Por isso é que ele vai atender o pedido da viúva. Só para lembrar que as viúvas, os órfãos de maneira geral, as estrangeiras, eram símbolo de pobreza, era símbolo de desamparo, de marginalização. Então era esse público, né, tanto a viúva quanto o órfão, o estrangeiro, era colocado de lado, não tinha valor algum, né? Só para a gente entender um pouco, né, a situação dessa viúva. E certamente, conforme diz o texto, ela estava sendo injustiçada, né? E aí por isso que ela vai à procura daquele juiz e ela é persistente até que ele atende o seu pedido, né? Então, esse público, né, tanto a viúva como o órfão, como os estrangeiros, estavam sempre entregues, né, à própria sorte, né? Não tinham direito algum. E aqui é interessante observar, né, que o grito da viúva é por justiça. O grito da viúva não é nada mais, nada menos por justiça.
né? Então, para lembrar que a injustiça ela faz muito mal às pessoas. E a viúva ela vai gritar, ela vai atrás, ela é persistente, né? Aqui, meu irmão e minha irmã, podemos dizer que a fé testemunhada pela viúva, né? Pela viúva aqui, a viúva aqui do Evangelho, é força que move para uma ação mais transformadora, né? Mais transformadora. Então, a fé dessa viúva. Jesus vai justamente elogiar a persistência, a fé, a esperança, né, desta mulher. Lembrando que Jesus está falando para os discípulos, né? Então, o grito, né, a fé, na verdade, a fé dessa viúva, né, que essa viúva testemunha, ela move, né? É uma fé que move para uma realidade, para uma ação transformadora, né? Ou seja, de uma realidade para a promoção da justiça, né? De uma transformação da realidade para a promoção da justiça. E nós somos convidados, nós somos convidadas, né? A nos comprometer, né? Sobretudo para isso, né? Nós somos convidados a nos comprometer e elevar a nossa voz profética, né? E elevar a nossa voz profética. Hoje em dia a gente sente que o profetismo está meio que decaído, né? A gente vai aceitando tudo, levando as coisas assim na maré mansa, a gente já não grita mais pelos nossos direitos, sabemos que temos direito, mas ficamos calados, talvez por medo, para não incomodar. E a gente precisa aprender com essa viúva, né? Porque ela tem realmente uma voz profética, né? Ela consegue, né, através da sua persistência, mudar a sua realidade, né? Então, esse o convite, né, que Jesus nos faz através desse evangelho. Primeiro, perseverança, né? E depois não ter medo de gritar, né? A nossa voz precisa ser uma voz profética, né? Então, é isso que Jesus espera de cada um de nós. É isso que Jesus espera de mim, é isso que Jesus espera de você. Jesus espera que sejamos como essa viúva, né? Persistente na busca por justiça, motivada pela fé. Não tem outro caminho. Persistente na busca por justiça, mas motivada pela fé. Lembrando que Deus sempre nos atende, assim como aquele juiz, que era um juiz ruim, atendeu aquela viúva. Imagine, Jesus vai dizer, né? Imagine Deus que é bom, que é perfeito. Imagina, ele vai nos atender e não vai fazer com que a gente fique esperando muito tempo, né? Mas para isso, essa luta precisa ser uma luta por justiça, né? Precisa ser uma luta por justiça. Portanto, o convite de hoje é perseverança na luta por justiça e perseverança também na oração. A gente precisa rezar mais, escutar mais, né, a voz de Deus e depois lutarmos por justiça, sobretudo nesses dias de hoje, no tempo de hoje, né, que a gente sabe que há tanta injustiça, né, tanta injustiça e que a gente às vezes, como eu já falei anteriormente, a gente fica calado porque a gente não quer incomodar, ou não quer ficar mal na ficha, né? E aí a gente fica na fita, né? E aí a gente fica fazendo de conta que está tudo bem, quando na realidade não está nada bem. Portanto, meu irmão e minha irmã, o Evangelho de hoje nos convida a sermos profetas, a gritar, sobretudo por justiça, assim como fez aquela mulher viúva, né? Que não tinha nenhum, assim, que ela era uma pessoa super desprezada, né? Excluída da sociedade da época, né? Eu fico imaginando como foi difícil para aquela mulher se aproximar daquele juiz, tendo em vista que mulher nem podia muito andar em público sozinha e muito menos entrar ou conversar com um homem, né? E, no entanto, ela consegue, porque ela estava sentindo, né, que estava sendo injustiçada. E ela vai brigar, ela vai lutar e ela vai fazer com que o juiz atenda o pedido dela. Então, que o Senhor, nesse dia de hoje, Ele nos ajude a sermos profetas e profetisas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.